ter situações que você nem vai precisar julgar e nem você vai precisar condenar, porque a própria atitude da pessoa já fez isso com ela. Quando a pessoa usa de malícia e faz realmente o mal que ela praticou, a julga e a condena, e às vezes isso é claro aos olhos de todos, mas ainda assim nós somos de Deus, nós somos cristãos, e Jesus pede que mesmo quando a pessoa tenha culpa, a gente perdoa. Olha, culpar os outros nunca trouxe alívio para a alma de ninguém. Ninguém nunca ficou melhor por culpar as outras pessoas. Mas você já percebeu que a gente não para de fazer isso? A gente não cessa de julgar os outros. De onde, meu Deus do céu, que vem esse gosto que a gente tem de culpar as pessoas por tudo o que acontece? Mal aconteceu um fato, a gente já está procurando o culpado. A gente não para de responsabilizar as outras pessoas, pensando que nós vamos nos livrar de nossas responsabilidades, só porque a gente parou para poder acusar o outro. É que quando está todo mundo errado, aquele que está errado aparece menos, né? Você já viu numa parede branquinha, um ponto vermelho? Aparece de uma maneira... Já viu um mosquito numa parede branca? Você enxerga de longe. Agora, se a parede está toda suja, se a parede está enxovalhada, ele fica camuflado ali no meio. Você nem percebe tanto, nem chama tanta atenção. Tem gente que aplica esse princípio na vida. Se todo mundo tiver errado, meu erro aparece menos. Só que na vida espiritual a coisa não se faz assim. A gente culpar as outras pessoas não diminui as nossas responsabilidades. A gente culpar os outros não traz alívio para o nosso coração. Culpar os outros e ter prazer em ouvir comentários negativos a respeito dos seus vizinhos, a respeito do seu próximo, é como a bebedeira. É como aquela pessoa que busca alegria num copo de bebida. Anestesia e alegra no momento. Mas depois, aquela alegria, além de passar, aquela bebedeira arremessa a gente numa depressão mais profunda do que a gente estava antes da gente beber. Não é? Ouvir fofoca, ter prazer em ouvir o mal a respeito dos outros, culpar as outras pessoas, pode trazer, olha, um alívio momentâneo, mas depois joga a gente numa depressão mais profunda. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Como eu tenho certeza que a palavra de Deus, quando nos avisa a respeito disso, ela não quer que nós fiquemos tristes, abatidos, depressivos, deprimidos. Não quer. A palavra de Deus não quer isso e por isso nos avisa. Por isso ela nos põe diante dos olhos uma verdade. Porque por trás desta palavra está guardada uma verdade de que quando duas pessoas brigam, a culpa é das duas. Você já ouviu aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam? É verdade. A briga acontece quando as duas pessoas... Olha, é uma contradição, mas é verdade, né? Quando duas pessoas concordam em brigar. Porque é uma contradição que eu digo, porque concordar é justamente o contrário de brigar. Eles concordam em brigar. Porque se um decide que não vai ter a briga, o outro se cansa, vai ficar falando ao vento, vai brigar sozinho. Quando duas pessoas brigam, não é? A culpa é das duas. A parcela de culpa se divide entre elas. Quando eu briguei com uma outra pessoa, eu também tive a minha responsabilidade, porque eu podia ter evitado. Eu não estou dizendo que fui eu que comecei, mas eu podia ter evitado aquela briga. A responsabilidade então é dos dois. E a desavença só vai acabar quando pelo menos uma das pessoas admitir que é culpada. Por que a gente vai destrinchando isso aqui? Primeiro porque é uma sabedoria que vem da palavra de Deus. E até quando a Sagrada Escritura põe em evidência algo que é tão incômodo para nós, ela faz isso para nos mostrar a saída. E essa palavra está mostrando para nós uma saída. A desavença só acaba
quando eu ou você admitimos que a gente teve culpa na briga que aconteceu. E saber disso nos dá um poder imenso. Saber disso dá a você um poder sem medida. Poder de colocar um fim na intriga. Você pode acabar com a intriga. Depende de você também. Se você tomar a decisão de admitir a sua responsabilidade, de buscar a reconciliação, mesmo que aquela pessoa não esteja de pronto, de imediato, preparada para aceitar aí o seu pedido de desculpas e a sua proposta de recomeçar. Mas pelo menos aquela intriga, aquela inimizade acabou. Você pôs um ponto final. Você encerrou aquela história. Então o que eu vou dizer para você agora, eu estou dizendo primeiramente para mim. Pare de culpar os outros. E você vai se sentir como o alcoólatra que parou de beber. Como o fumante que parou de fumar. Pare de culpar os outros e você vai sentir que isso trouxe alívio para a sua alma. Você vai sentir que dentro de você, no seu coração, algo mudou para muito melhor. Você vai se sentir aliviado. E quem sabe, o começo da sua saúde, o seu restabelecimento, o seu vigor vai voltar por este caminho até a sua cura física. Vai acontecer a partir do momento em que você arrancar dentro de você essa planta envenenada que está sempre inclinando a gente para poder culpar as pessoas. Ao contrário, nós vamos cultivar dentro de nós só o que é bom. Olha o que diz a palavra: perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. O que Jesus está te garantindo? Que aquilo que você der, você vai receber. Se você for generoso, você vai receber generosidade. Se você perdoar, você vai receber perdão. E se você olhar toda a palavra de Deus, não existe nada, nenhuma outra citação que nos mostre o caminho para a gente ser perdoado. Existem os pedidos de perdão. Mas aqui Jesus está revelando o caminho para ser perdoado. Qual é o caminho para ser perdoado? Garantido por nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar. Ele está garantindo, ele está dizendo, se você perdoar as pessoas que passaram pela sua vida e feriram você, você será perdoado das feridas que você causou. Você será perdoado dos seus pecados. É uma garantia de Deus. O que esta palavra está nos prometendo? Está nos prometendo que quem não julga, não condena e perdoa sempre, não vai para o inferno. Não vai. Então olha, até para quem tem medo do inferno, aqui está um santo remédio. Você é de Deus, você é uma pessoa cristã, você segue o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas você tem dúvida se as coisas que você faz estão levando você para o céu ou não. Ótimo, então está aqui uma que dá certeza. Se você não julgar, se você não condenar, e se você perdoar sempre, é impossível que o inferno ponha as mãos em você. Porque você está assegurado pela palavra de Deus. Mas o que esta palavra quer assegurar para nós? Um coração novo, um coração diferente. Tenha um coração cheio de amor pelos outros, inclusive por aquelas pessoas que te desagradam e até aquelas pessoas que são hostis a você, aquelas pessoas que te maltratam. Tenha amor por essas pessoas. Quando a gente tem esse amor, a gente descobre a força do amor quando nós somos capazes de amar até os nossos inimigos. Enquanto a gente não ama o inimigo que se pôs contra nós, a gente não sabe de verdade o que é amar. Amar o inimigo enquanto inimigo é loucura. Mas amar aquele inimigo enquanto seu irmão que ele é, isso é caridade. Se você gostar de uma pessoa pelo mal que ela te faz, você é masoquista, você é doente, você é louco.
Mas se você amar aquela pessoa que é sua inimiga, porque você consegue enxergar o ser humano por trás da inimizade, você é uma pessoa caridosa e o Espírito Santo está com você. Se você amar os seus inimigos, você não terá inimigos. Quer acabar com os seus inimigos? Você não precisa matá-los. Ame-os. Ame o seu inimigo e ele não será mais seu inimigo. Ame os seus inimigos, porque se você amá-los, você não terá mais inimigos. A gente busca a santidade, a gente busca a perfeição, mas a gente às vezes se esquece que o mais perfeito entre os homens é aquele que ama o seu próximo sem pensar que aquela pessoa é boa ou má. Jesus não disse: amai o teu próximo se ele for bom, como tu te amas a ti mesmo. Ele não disse isso. O que foi que Jesus repetiu para nós? Da antiga lei que Deus já tinha dado ao ser humano. Amarás o teu vizinho, amarás aquele que está contigo, amarás o que está próximo de ti como a ti mesmo, seja ele bom, seja ele mau. Basta que esteja ao teu alcance, basta que esteja perto de ti, para que tenhas que amá-lo como a ti mesmo. O mais santo dos homens é aquele que ama a pessoa sem julgar se ela merece ou não merece ser amada. Ele simplesmente ama. Então eu quero dizer a mim, quero dizer a você, quero dizer para todos nós que estamos aqui no Sorrindo para a Vida, para você daqui de perto, para você aqui de longe, acompanhe esta palavra. Seja agora ao vivo, seja no momento em que esse programa reprisa, seja humilde. Seja humilde e não alimente a inimizade. Porque tem coisas que a gente percebe que está fazendo mal para a gente, mas a gente alimenta por orgulho. Não me fez sofrer e eu não posso dar o braço a torcer. Eu não vou deixar essa situação morrer. Isso é orgulho, vai destruir você. Sua vida é tão cara, sua vida é tão preciosa para ser jogada fora. Não é nem com a pessoa que não merece, mas com essa situação que não merece. Seja humilde. Deixa Deus vencer este mal. Às vezes a gente quer ganhar a outra pessoa e na nossa tentativa de ganhá-la a gente perde a pessoa. Porque não é resistindo, sendo duro com os outros que a gente ganha. Ninguém ganha alguém à custa de dureza, gente. Ninguém. Você consegue muito mais sendo maleável, sendo manso, sendo macio com a pessoa. Não é? Você pega, por exemplo, um travesseiro. A espada ela não pode cortar o travesseiro. Por quê? Porque o travesseiro ele é maleável, porque o travesseiro cede. Ele é macio. Nós devemos aprender a ser maleáveis. Nós devemos aprender a ceder. Aprenda a ceder. Aprender a ceder não é sinal de fraqueza. Porque endurecer quando contrariado, qualquer um faz. Agora, aprender a ceder quando você tem certeza de que você está certo, isso é para os fortes e para os sábios. Aprenda a ceder. Ceder não quer dizer a gente vender a alma da gente. Ceder quer dizer a gente perder aqui para a gente ganhar a pessoa. Olha, usando de palavras afetuosas, usando de ternura e de palavras cheias de bondade, você pode conduzir um elefante com um fio de cabelo. A pessoa segue você.